Sejam muito bem-vindos ao Emara, esse programa que foi feito especialmente para vocês. Sim, gente, somos um time de mulheres maravilhosas que vão trazer para vocês muito conteúdo, informação e também um pouco de diversão, né? Para começar esse programa, eu trago para vocês a Andressa. Sim, gente, a Andressa vai falar sobre beleza. Beleza! É isso mesmo. Nós estamos aqui com a doutora Andressa, que vai se apresentar agora, vai falar um pouquinho para vocês sobre o que será o quadro dela, que nós teremos agora um quadro mensal com a doutora Andressa. Fala um pouquinho pro pessoal de casa, doutora Andressa, como será o seu quadro? Sim, sejam muito bem-vindos. Eu sou a doutora Andressa Macedo e Beleza em Pauta. A gente vai trazer dicas, novidades, tudo para a gente trabalhar a beleza, o rejuvenescimento, gerenciar o envelhecimento de uma maneira natural, transformando as pessoas através da autoestima. E é muito importante a gente trazer aqui, né, pessoas que já têm experiência, que já têm cases de sucesso, como é o caso da doutora Andressa, que foi especialmente escolhida para trazer esse quadro para vocês. E a gente sabe, né, doutora Andressa, que nesse mercado de trabalho, no mundo de hoje, a imagem ela é muito importante, não é isso mesmo? Realmente, eu fico muito honrada de estar aqui representando essa parte da autoestima, da beleza. É muito importante a nossa imagem e no mundo de exageros, das pessoas que não têm um embasamento científico, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Realmente, até porque muda também o nosso interior, né? Quando a gente muda o exterior, na verdade, a gente muda o interior para conseguir ter força para mudar o exterior. Mas quando não dá, a gente faz uma forcinha, muda lá fora que já muda tudo dentro, não é verdade? É verdade, essa mudança é muito maior por dentro do que por fora. Então nós teremos dicas nesse quadro. O que mais que nós teremos? Dicas, informação, o que mais? Novidades, tecnologia, associações de tratamentos. Vou trazer o que há de mais moderno para vocês no mundo da beleza. Então nós teremos isso também na prática, né? Vou mostrar algumas coisas, alguns cases. Gente, eu já quero fazer parte disso tudo, né? Eu quero mesmo Com sentir. certeza! E vocês de casa vão, além dessas informações todas, vão poder também seguir o programa, continuar assistindo, porque nós não teremos só a doutora Andressa, teremos mulheres maravilhosas aqui também trazendo outros quadros muito bem pensados e planejados, né? Sim, em conjunto, essa harmonia maravilhosa, trazendo grandes mulheres de valor, realmente. Exatamente. A gente fala em mulheres de valor, é bom lembrar que a doutora Andressa recebeu um prêmio agora, né, no fim de semana passado, como uma mulher de valor, não é verdade? É verdade. Fiquei muito contente. E é muito importante para nós sermos reconhecidas, né? Ou seja, o trabalho que a gente faz, o autocuidado, o amor próprio, ele traz resultados e que podem sim ser muito positivos para que a gente possa mesmo ser reconhecido e inspirar outras mulheres. Porque inspirar outras mulheres também é uma missão para esse programa, não é? É verdade. E você, uma inspiração, Mara. Eu fico muito feliz, gente. Eu realmente fico muito feliz de a gente realmente estrear esse programa aqui com um clima, uma harmonia, né, com pessoas tão especiais. E quero te agradecer demais, doutora Andressa, por ter aceitado esse desafio, porque com tanto trabalho, com tanta coisa que tem por aí, aceitar um desafio desse totalmente fora da curva, né, para estar aqui informando, ajudando, auxiliando o pessoal de casa, realmente é muito importante. Eu deixo aqui meu agradecimento e com certeza o agradecimento do pessoal de casa também por ter aceitado. Tem algum recadinho, alguma coisa que você quer deixar para o pessoal de casa, alguma dica assim já para dar aquele spoiler do que está por vir? Primeiro eu que agradeço. É uma honra realmente estar aqui fazendo parte disso tudo. É muito grandioso e é interessante a gente sair da zona de conforto. E sim, gente, eu vou trazer muitas dicas muito legais para vocês. Esperem que vocês verão. Então, gente, acompanhe, continue conosco, porque esse programa só está começando. Tem muito ainda por vir, mulheres extraordinárias e incríveis que vão trazer muito conteúdo para vocês e com certeza vão inspirar e será transformador. Vamos chamar a nossa próxima convidada? Vamos lá? Gente, eu não vou chamar, não vou falar o nome ainda para não dar spoiler, mas vocês fiquem aí atentos, porque vocês verão uma pessoa incrível que está por vir, ok? Já vem. Até lá!
Emara continua agora com a Paulicélia, que aceitou o desafio de contar para vocês aí de casa tudo sobre engenharia. Gente, quando a gente fala de engenharia, a gente não está falando simplesmente de uma engenharia, não. A gente está falando de uma pessoa, de uma mulher que simplesmente desbravou esse universo, trazendo, além de muito sucesso para o mundo dela também, trazendo tecnologias e muito conhecimento para as grandes empresas e para as grandes obras. Paulicélia, primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado esse desafio de participar aqui conosco. Eu quero que você se apresente para o pessoal de casa. Sim, muito obrigada, Mara, por estar aqui. Para mim é uma honra falar um pouco de engenharia, né? Engenharia sempre foi muito a minha vida e a ideia mesmo é trazer a engenharia do dia a dia. A engenharia, ela está aonde a gente vai. E a mulherada não é só para abalar as estruturas dos homens, não. A gente, como engenheira, também nós estamos aqui para mostrar que a engenharia é para todos e, pelo contrário, a mulher também, ela busca aquilo com mais eficiência, né? E eu tenho certeza que a mulherada vai se reconhecer bastante nisso, porque a engenharia está no nosso dia a dia, inclusive. E a Paulicélia é uma referência no mundo feminino, porque ela realmente entrou no mercado de trabalho que é muito masculino, né? E era muito mais masculino antigamente. Sim. Quando ela começou, não que nós, né, somos extremamente jovens, sim, mas quando começou era extremamente masculino. E alcançou assim, o espaço, né? Conseguiu desbravar esse espaço, então se tornou uma referência para nós que estamos aqui, para os nossos apresentadores e também para o pessoal de casa. Então por isso que ela foi escolhida a dedo para trazer esse quadro. Além de, vou voltar a falar, a tecnologia, né? Que tem sempre algo novo. Sim. Eu queria que você contasse para o pessoal de casa sobre as grandes obras que você já fez, para o pessoal poder babar, assim, falar, gente, essa realmente é uma referência. E o que eles podem esperar agora nesse quadro, além dessa questão da mulher feminina, que consegue um posicionamento, o que tem também ali de técnica por vir? Sim, mulher feminina e de botina, né? Nós temos nosso amigo do chapéu, nós somos as mulheres de botina, que está aqui contribuindo com certeza com o mundo todo. Nós, da Mendes Engenharia, né, que é uma empresa, nós trazemos várias tecnologias que é um intuito nosso dentro da engenharia. Além de trazer a engenharia do dia a dia, eu consigo inserir tudo de tecnologia para as obras e facilitando e melhorando cada dia mais algumas patologias que vêm com relação ao dia a dia, né, o uso da estrutura. A Mendes Engenharia é uma empresa especializada em estruturas, então nós já atuamos com pontes, nós já fizemos torres de comunicação. A torre da PUC TV, por exemplo, é um projeto nosso. Nós já fizemos perícia em estruturas de grande porte, por exemplo, no estado de Serra Dourada, no Tribunal Regional do Trabalho aqui no estado de Goiás, além de obras na África também. E nós estamos com umas surpresinhas que vão aparecer por aí. E logo durante o quadro eu vou contando um pouquinho para vocês. Então, gente, agora nós teremos aqui todos os meses, né, um quadro, sim, trazendo informações. E realmente, eu convido vocês a seguirem a Paulicélia nas redes sociais, porque agora ela se comprometeu a trazer essas informações, essas dicas que são tão inspiradoras pra gente que vai acompanhar nas redes sociais também, correto? Sim, pode ir lá, que eu tenho certeza que vocês vão ter muita coisa que vai agregar para a vida de todo mundo. E contem com a Mendes, contem comigo. Estou aqui para agregar mesmo com todo mundo, com esse programa que eu acho que tem tudo para dar certo. As mulheres fortes que estão aqui, mulheres que fazem a diferença cada uma na sua área. E eu estou aqui para contribuir com Qual que é a dica que você deixa para as mulheres de casa, sabe? Aquelas mulheres que querem ser as mulheres de rotina, mas querem ser femininas também, querem ser esposas, mães. Qual a dica que você traz para as mulheres? Mara, tudo que a gente faz, eu acho que a gente tem que ter excelência e fazer gostando daquilo, ou seja, divirta-se no que você faz. A partir do momento que você se diverte fazendo aquilo se torna natural e aquilo você se torna especialista. É só isso. Ou seja, palavras da especialista. Então, assim, muito obrigada mesmo. Esse desafio, né? Eu tenho agradecido as meninas por ter aceitado esse desafio, porque é uma agenda super montada, são trabalhos no exterior, são trabalhos infinitos aqui, mas tirar um tempinho aqui para comunicar com vocês, passar conhecimento e agregar com esse programa. Muito obrigada pela confiança por ter aceitado, tá? Muito obrigada mesmo, tá? Gente, vocês aí de casa, o programa ainda continua, tá? Vamos assistir. E o Emara de hoje continua com uma convidada mais que especial. Na verdade, eu digo convidada, gente, mas é uma apresentadora, sim.
A arquiteta Aline Santos, a partir de agora, também terá um quadro aqui conosco. Mas não é um quadro qualquer, porque eu já vou dar spoiler. Não é um quadro qualquer. Ela vai falar sobre uma questão sobre desapego na obra. Gente, dá para fazer economia, então, em obra? Nossa senhora, Mara, como dá? Eu já tô cansada de ir em reforma de apartamento, de casa, onde o pessoal manda arrancar tudo e jogar fora. E a verdade é que a gente está entrando numa fase agora, a gente vai aprender a dar valor nos reaproveitamentos de tudo que a gente tem. Afinal de contas, tudo é muito valioso. E eu já vi muito cliente desperdiçando bancada de granito, armário que dá para reformar. Foi diante desse quadro que eu criei uma nova área na minha vida que chama desapego na obra. Ou seja, gente, foi pensando realmente em trazer uma solução. Porque quando a gente fala em desapego, fala em reaproveitamento, nós estamos falando ali de uma questão financeira, né? De benefícios financeiros diretos para o cliente. Mas primeiro, tá? Porque a gente começou e já foi falando logo para o pessoal ficar animado, ficar aí assistindo. Eu quero, sim, que você se apresente, conte pro pessoal sua trajetória. Eu sei que são 25 anos ali de trabalho. Conta um pouquinho pro pessoal de casa. Sim, eu sou arquiteta há 25 anos, já fiz muito projeto de casa, de reforma de apartamento, projeto corporativo. E agora eu venho incrementar o meu escritório com mais esse serviço para os meus clientes. Os clientes vão poder agora fazer todo um levantamento da área que eles têm de reforma e eu vou criar um canal, uma comunidade onde eu vou oferecer esses produtos para venda. Assim a gente contribui com as finanças do cliente e, sem dúvida, com o ambiente também, o meio ambiente. Então, gente, olha bem o que ela está dizendo. Ela criou um projeto agora e vai trazer para vocês dicas em casa. O pessoal de casa vai poder ter essas dicas aí sobre como ter todos esses benefícios, né? E o mais importante, são anos cuidando das pessoas, são anos trabalhando, conhecendo o material, sabendo o que dá para reaproveitar, sabendo o que não dá para reaproveitar, porque tem coisa que também não dá, né? Verdade. E entendendo principalmente as necessidades de cada pessoa, de cada cliente ali, né? Para mim, o lar de verdade é aquele lar que tem personalidade, ou seja, ele tem a história do cliente lá. Então, é mais do que justo que a gente construa projetos que respeitam essa história, que respeitam materiais que podem ser reaproveitados, móveis de família, elementos que remetem à infância da pessoa. E isso vai tornando a casa um lar mais aconchegante. Gente, realmente faz toda a diferença, né? Quando a gente sabe que a pessoa vai entender, principalmente a nossa história, a nossa origem. Eu sei de onde eu vim e isso pode sim fazer a diferença e tornar a minha vida, o meu mundo mais bonito. Exatamente. É verdade. Gente, é muito interessante mesmo. E além dessas dicas, o que mais que nós vamos ver por aqui? Dicas sobre, por exemplo, combinações, teremos também. Sim, eu gosto de trabalhar muito a parte energética da casa. Vocês sabiam que tem muita coisa que a gente faz sem saber na nossa casa que atrapalha o fluxo da energia dentro dela. E eu vou trazer também dicas para que a gente possa melhorar o layout das casas, a posição, os materiais, para fazer com que o espaço fique mais saudável, que ele traga energias mais positivas. E essa questão da energia, gente, ela é realmente muito importante, viu? Não é só no mundo da arquitetura, né? Eu acredito que hoje todas as profissões, elas começam realmente a se preocupar com essa questão, porque já ficou muito mais que comprovado cientificamente que nós somos energia e que tudo que nós tocamos, pensamos, fazemos, tem sim o poder de alterar o meio ambiente. E né? mais importante que isso, está tudo interligado. Então nós somos responsáveis pelo nosso microespaço e ao mudar ele, a gente muda o macro. É isso que eu acredito e eu tenho certeza que a arquitetura bem trabalhada, ela traz esse benefício para a vida de cada morador e também para a vida do mundo como um todo. Gente, então aqui, ó, fiquem ligados, né? Que nós temos agora dicas. Esse programa é muito importante. É muito importante, né? Vocês terem aqui dicas realmente valiosas sobre como escolher um profissional. E também quero falar uma coisa aqui, gente, que eu sei que vocês já ouviram por aí, mas existem muitas pessoas que querem fazer, tá? A gente tem ideia. Eu acho que do jeito que eu faço fica bom. E aí depois tem um prejuízo, um retrabalho. Acontece muito. Eu costumo falar que essa ideia errada de que o arquiteto gasta mais, na verdade é o contrário. Ao contratar um projeto de arquitetura, você vai aplicar melhor o dinheiro no mesmo lugar que você aplicaria sem ter um profissional. O profissional de arquitetura de pé no chão, ele realmente traz economia, ele faz boas escolhas, e ele faz também com que a obra chegue no resultado final que a pessoa quer.
geralmente tem muita decepção, né, Mara? Quando a pessoa Sim. termina, não ficou exatamente como ela queria. Não ficou exatamente, não ficou nada como ela queria, né? Nem parecido. Então é uma forma da gente garantir que aquilo vai ser conquistado e com certeza com economia também. Quero te agradecer. Realmente te agradeço por ter aceitado esse desafio, né? Que é desafiador, tirar um tempo da sua agenda Sim. tão concorrida para trazer informação para o pessoal de casa, para contribuir com esse programa que está sendo feito com muito carinho. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, nossa apresentadora especial. Muito bem-vinda. Eu que agradeço, Mara. Obrigada. Diretamente de João Pessoa, a nossa apresentadora Larissa Barcia vai trazer para vocês dicas de como transformar o ambiente, como deixar a sua vida mais bonita. Sim, gente, ela é uma arquiteta renomadíssima, premiada, que vai trazer dicas extraordinárias para vocês. Não percam nada, fiquem atentos. Agora é com você, Larissa. Quando estamos em um lugar assim, cercado pela beleza que Deus criou, é impossível não sentir essa energia. E João Pessoa me recebeu assim, nesse cenário maravilhoso. E hoje é a estreia do meu quadro e eu não poderia começar de outro jeito, conectada com a natureza, a harmonia e a beleza. Ao longo da minha trajetória, eu tive o privilégio de transformar sonhos em realidade. Então, cada cor, textura é feito para transmitir o bem-estar para todos. E é isso que eu quero trazer aqui toda semana. Ideias, inspirações que vão ajudar na sua vida e a melhorar também a sua energia. Acredito que Deus nos presenteou com um mundo cheio de beleza e cabe a cada um de nós olhar e transformar essa beleza em nosso dia a dia. E é desse jeito que o sonho começa, como uma tela em branco. Tudo pronto para a gente chegar e transformar. No design de interiores, na arquitetura, a gente escolhe todos os acabamentos. Pisos, revestimentos, detalhes de parede, cortinas, tecidos, cores, iluminação, marmoraria, marcenaria e todo o restante. Aqui ficará um verdadeiro lar para quem vier morar. Bem-vindo ao meu mundo, ao nosso mundo, onde a beleza e a harmonia se encontram. Eu sou Larissa Barcia e esse é o início de uma nova história. Te espero no próximo episódio. E agora nós estamos aqui com uma especialista em direito, mais ligado a licitações. É claro, a gente é uma advogada, conhece várias áreas, mas tem uma expertise nessa área de licitações. Sabe aquelas compras que o governo faz e a gente não sabe, poxa, o governo contrata tanto e eu nunca consegui vender nada para o governo, fico ali buscando, né, a iniciativa privada para vender os itens e de repente o maior comprador que existe está ali na nossa frente. Então, hoje eu vou agradecer, né, a doutora Ana Cristina França por ter aceitado participar desse programa, né? É uma das nossas apresentadoras e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre ela e depois sim, sobre o seu maravilhoso trabalho e também de um projeto que está vindo aí, né? Então, bem-vinda. Muito obrigada, quero agradecer esse convite para participar com você desse projeto tão maravilhoso, né, que fortalece nós mulheres nesse mundo do empreendedorismo. E então eu sou advogada, sou especialista em direito municipal e em licitações e contratos. A gente é sócia da Reis França Advogados Associados e também da Liga Licitações. Mas aqui no nosso projeto, né, junto com a TV Gazeta, com a Mara, nós estaremos com um quadro Elas Inteiras. E aí nós vamos falar de vários assuntos. Também vamos falar de licitações, né? Porque na verdade o que a gente vê é que licitação só vira notícia quando dá problema. E isso a gente quer desmistificar.
E nós vamos falar também de outros assuntos na área jurídica, vamos também trazer curiosidades, informações, as notícias da semana, do mês, nós vamos estar trazendo para vocês durante o nosso quadro. Gente, então, olha para vocês verem, né? Uma especialista em direito, em várias áreas aqui, trazendo informações. E mais importante, informações verdadeiras, né? Informações confiáveis, pautáveis, como é a tradição desse canal, né? Que nos recebe com esse programa. Então, é isso que nós podemos esperar. Então, a atualidade, o que está mudando. Com certeza, nós vamos trazer as novidades, aquilo que vai impactar na sua vida, no seu dia a dia, dentro do mundo jurídico, e também aquilo que é a mera curiosidade, mas que é importante a gente estar sabendo, né? Por exemplo, uma curiosidade boba, que não sei se alguém sabia que até poucos anos atrás, no nosso ordenamento jurídico, adultério era crime, podiam ser presos por adultério. Hoje já não é mais. Então, essas curiosidades, mostrar o porquê mudou, como que vem mudando a evolução do mundo jurídico, como isso impacta de forma direta ou indireta a vida de cada um de nós vamos trazer para vocês. E na maioria das vezes o impacto ele é direto mesmo, né? Porque principalmente quando a gente não tem uma assessoria ou informação correta. Aí sim o impacto ele é devastador. E aqui não, gente, é realmente informação com credibilidade para vocês nesse quadro. E eu sei que esse quadro, né, ele não é sozinha, você não vai trazer esse quadro sozinho. Tem pessoas também te auxiliando. Quer falar um pouquinho sobre esse projeto? Nós estamos com um projeto numa rádio também com a doutora Gisele e a doutora Vanessa, e elas estarão comigo também aqui no quadro, trazendo informações, curiosidades, notícias sobre a área jurídica, informando cada um dos nossos espectadores. Então, gente, agora vocês já estão convidadíssimos, né, também a seguir a doutora Ana Cristina aí no Instagram. Todas nós apresentadoras teremos nosso QR Code aí na tela para que vocês possam seguir, também se orientar, ter essas informações em tempo real, que às vezes não dá tempo de assistir o programa ainda não foi veiculado novamente, mas já tem informação ali quentinha saindo do forno para que vocês possam se orientar, né? Principalmente no mundo do empreendedorismo. Quando muda alguma lei, quando muda alguma coisa, impacta diretamente, né? Com certeza, né? A gente tem mudanças contínuas, nós estamos no meio de uma reforma tributária que está aí em transição, então teremos notícias nesse sentido, assim, de várias áreas dentro do mundo jurídico, que é tão vasto, que vai realmente atingir diretamente a vida da empreendedora, da mulher empreendedora, não só também da mulher empreendedora, como também de nós como cidadãs, né? Porque toda mulher é mãe, toda mulher tem alguém que é um carinho. Então a gente fala de mulher aqui, gente, porque hoje a gente realmente vê a importância de ressaltar esse trabalho que nós mulheres, né? Essa projeção que nós temos hoje no mercado de trabalho, que já foi tão difícil antigamente. Não é porque nós somos feministas, não é nada disso, mas realmente a gente teve a oportunidade de trazer mulheres extraordinárias aqui, que falam uma linguagem mais acessível, aquela linguagem que todo mundo entende, que nós mulheres já temos essa habilidade para fazer essa linguagem que todo mundo entende, para olhar para o outro, saber aquilo que a gente pode falar naquele momento ou não pode, é realmente muito especial, é uma oportunidade muito especial a gente poder ter essa oportunidade de falar, de fazer. Eu sei que eu falei um pouquinho aqui sobre a questão das licitações. E eu vou voltar a falar porque você disse, né, doutora, comentou aqui que só vira notícia quando dá errado. E sim, tem um estigma sobre esse assunto, né? Em muitas empresas tem essa carência de informação mesmo, como, por exemplo, nesse caso, para poder prosperar, né? É verdade. E assim, na verdade, se a gente for olhar, se você abrir a janela da sua casa, tudo que você olhar ali, tudo que envolve o público é feito por licitação. Então, as licitações que dão certo, às vezes a gente não fica sabendo, não vira notícia como as que dão errado, né? As que têm algum problema de fraude, enfim. Mas tudo envolve licitação, quando a gente está falando de saúde pública, de educação, a pavimentação asfáltica, asfalto pessoal, tudo isso é feito por licitação e iluminação pública. Então é importante a gente estar sabendo, estar ciente como que isso é feito, como que funciona, como que eu também posso acessar esse mercado que é tão promissor, né? São bilhões de reais todos os anos que o governo contrata. É maravilhoso tê-la aqui, né? Tanta informação, tanta competência. Realmente eu deixo meu agradecimento, meu sincero agradecimento. Muito feliz em podermos continuar a fazer essa jornada juntas, de mãos dadas, né? Muito obrigada por ter aceitado esse convite, esse desafio. Eu agradeço. Vamos juntas. Vamos juntas.
E agora com vocês, a nossa apresentadora Mayara Queiroz. Gente, uma mulher incrível, muito jovem, mas que tem um trabalho fascinante, influenciadora e especialista em marketing. Já trabalha há algum tempo, já tem ali alguns cases de sucesso na carreira. Vai trazer também dicas para vocês maravilhosas. Fiquem atentos. Começa agora. Agora é com você, Mayara. Ei, gente, sejam bem-vindos ao Maia Conecta. Muito prazer, eu sou Mayara Queiroz e faço parte das apresentadoras do Mara. Já gostaria de agradecer a Mara por esse convite incrível e vai ser um prazer apresentar o meu mundinho para vocês. Deixa eu contar um pouquinho sobre mim. Eu sou de Patos de Minas, tenho 20 anos e desde pequena sempre foi meu sonho aparecer na TV. Eu me lembro que eu amava assistir aquele programa da Maísa e eu sempre olhava e falava, um dia eu vou aparecer lá. Bom, fiz 5 anos de teatro, até cheguei a me mudar para o Rio para conseguir o meu DRT, mas infelizmente veio a pandemia e eu precisei retornar à minha cidade natal. De volta a Patos, eu iniciei as minhas aulas de dança. E por lá apresentei no hip hop. Comecei a gerar conteúdos para as redes sociais e logo quando eu vi, eu já tinha uma base de seguidores. E foi aí que eu recebi algumas propostas para criar conteúdos de forma profissional. Então eu descobri esse universo de social media, que nada mais é que o gerenciamento de redes sociais. Claro que eu me apaixonei de cara, porque eu consegui unir os dois mundos que eu mais amo e ainda, é claro, de uma forma mais estratégica e técnica. Eu costumo dizer que tudo que eu faço tem a ver com o meu propósito de vida, que é me conectar com pessoas. E é aí que o Maia Conecta nasce, um espaço para compartilhar histórias, bastidores, compartilhar aprendizados e, claro, trazendo conexões reais. Meu desejo é inspirar e mostrar que a comunicação pode mudar vidas, porque mudou a minha. Atualmente, eu estou cursando publicidade, tenho a minha agência de criação de conteúdo e gerenciamento de redes sociais, sou comunicadora, influenciadora, modelo e também estou cursando teatro. Depois de trabalhar com algumas empresas lá em Patos, eu recebi a proposta de vir para Uberlândia, que é onde eu moro atualmente. Moro sozinha e um detalhe, com apenas 20 anos eu vivo hoje um sonho que parecia ser bem distante. Aqui eu fundei a minha própria agência, a Maia. Junto com a minha sócia Marília, e nós criamos a nossa metodologia, que é o marketing humanizado. Nós entendemos a dor do mercado, principalmente com a distância do prestador de serviço com a empresa, e hoje nós atuamos com marketing de aproximação que entende a essência do produto do nosso cliente e vive isso diariamente. E além disso, eu me aprofundei em um novo mercado que veio de fora, que é o DC, que é basicamente um conteúdo gerado por um usuário normal, comum. Vim apresentar para vocês o Ecopop, o mais novo e rentável aplicativo de corridas aqui da cidade. Você, motorista de aplicativo aqui de Patrocínio e região, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho um super presente para você. Chega de repassar comissões abusivas, de ser obrigado a trabalhar só em um aplicativo ou até mesmo ter que adesivar o seu carro. No Ecopop você tem tarifas justas, liberdade total e define os seus próprios horários.
Esse é o aplicativo do Ecopop. Simples, leve e feito para te valorizar de verdade. E como eu falei para vocês no início do vídeo, as 50 primeiras pessoas que se cadastrarem no aplicativo vão ganhar R$100 no Pix. Vai perder essa? Isso mesmo, R$100 direto para você. Só por fazer parte dessa nova equipe em patrocínio. Para de perder tempo e baixe o aplicativo Ecopop Motorista. Então, acabou essa história de você produzir conteúdos, você precisa ser famoso, modelo. Esquece. Hoje o mercado tá aí para todo mundo e para todos os públicos. Porque existe espaço para todo mundo na internet. E é esse espaço que eu quero te ajudar a conquistar. É por isso que o Maya Conecta é tão importante. Eu vou abrir as cortinas e mostrar para vocês bastidores, negócios e histórias por trás de cada produto. Eu quero trazer clientes, profissionais, pessoas que inspiram e mostrar para você como o marketing pessoal pode transformar os negócios. Eu quero que você faça parte dessa jornada comigo. Já me segue lá no Instagram, vou deixar para vocês um QR Code, mas o @ é maipqueiroz. Me mande dúvidas e tudo que vocês querem ver por aqui. Ah, não se esqueçam também de seguir o perfil do programa. É Mara. Quero agradecer a vocês que estão aqui assistindo o primeiro episódio e também a toda essa equipe que acreditou em mim. E é claro, a Deus que deu esse dom para mim da comunicação. Que esse seja o começo de novas conexões que vamos viver juntos. Porque, é claro, o seu sonho também faz parte do meu. Esse é o Maya Conecta e eu espero você no próximo episódio. E agora eu quero apresentar para vocês a Emília Mota, uma mulher multifacetada, né? Incrível, uma empreendedora que transforma os lugares por onde ela passa. Eu tive o prazer de conhecer, conviver e convidá-la para fazer parte desse nosso projeto. Realmente, gente, a Emília, ela é a cara desse projeto, porque ela tem sim um posicionamento, uma mulher que traz outras mulheres, que une mulheres e principalmente transforma a vida, né? Transforma as pessoas por onde ela passa. E ela vai ter um quadro aqui, nossa apresentadora, que vai falar sobre assuntos diversos, mas principalmente focado no desenvolvimento da mulher. Isso mesmo, Emília? Primeiramente, Mara, muito obrigada pelo convite, me senti lisonjeada, né? E por ter essa oportunidade de falar um pouquinho dos desafios que é ser mulher e empreendedora. Então, a partir de agora, no nosso quadro, nosso que eu digo é seu, né? O quadro é seu, mas eu me sinto parte, né? Porque é um programa nosso. E eu me sinto parte, você vai se trazer dicas e principalmente histórias que vão incentivar e motivar essas mulheres empreendedoras? Sim, eu quero trazer vários casos, vários cases, né? De mulheres que inspiram, né? Mulheres que venceram os desafios de, paralelamente, ser mãe, ser esposa, ser filha, ser mãe também, né? E junto no meio dessa bagunça toda, ter que administrar uma empresa, ter que conviver ali com os desafios diários que é ser um empreendedor. Hoje, inclusive, eu ouvi uma fala de uma pessoa e ela falou o seguinte: eu nunca imaginei quão difícil era ser empreendedor. Então, empreender é um desafio, mas eu particularmente, parece, Mara, que eu sou movida a esse desafio. Parece que eu quero sempre inventar. Às vezes agora eu tô na minha fase que eu vou desacelerar. Aí vem a Mara, vamos começar um novo projeto maravilhoso. E eu me sinto feliz por poder passar um pouquinho do que eu aprendi, dos meus erros, dos meus acertos nessa trajetória e compartilhar isso com nossas convidadas. Gente, nossas convidadas se preparam, viu? Porque vão ser mulheres realmente inspiradoras. E eu tenho certeza disso, gente, porque a Emília, ela é realmente a cara desse programa. Ela tem essa essência mesmo de unir pessoas que eu já tinha comentado, mas isso é muito forte, principalmente de olhar para essas mulheres, né? E é esse olhar
que vai se transformar nesse conteúdo que vocês vão assistir. Esse olhar de entender, compreender, observar aquilo que elas passaram, também trazendo a sua vivência, que vai fazer, que vai dar a cara desse quadro, a cara para que esse quadro seja realmente um sucesso. Um pouquinho mais de intimidade, né? Sim, e o mais importante, Mara, é inspirar outras mulheres, né, que estão aí nessa trajetória, mostrar que as dores, né, que elas sentem, porque na verdade hoje com o Instagram mostra tudo muito lindo, né? Sim. Tudo muito perfeito, né? A mulher empreendedora maravilhosa, Mulher Maravilha. E aqui eu quero mostrar a nossa realidade, né? O dia a dia, o chão de fábrica, os bastidores, né? Os choros, muitas vezes, né? Sim. E esse desafio mesmo, porque essa outra mulher que às vezes está começando agora, né, a sua vida de empreender, ela vai poder inspirar através de outras mulheres a não desistir, né? A não desistir. Gente, continuar, né? E além de tudo, né, não vou deixar de falar, eu sei que o tema desse quadro é outro, mas eu tenho que falar um pouquinho sobre quem é a Emília e o impacto que ela traz na vida das pessoas. Porque ela é uma pessoa totalmente ligada à beleza, à decoração, né? Fez faculdade de moda, o curso de moda, eu não me lembro bem. Sim, mas enfim, completamente relacionada ali ao mundo da moda, mas principalmente a decoração, a beleza, que foi o que trouxe um grande destaque na sua vida também, não foi, Emília? Sim, eu passei pela área da moda, né? Eu tenho ainda uma loja de moda, mas teve uma época que eu me dediquei bastante, fiz uma pós-graduação e um curso em Milão, né? Essa área eu gosto muito, aí depois com o meu casamento me levou aí para a área abrir uma loja na área de decoração, né? Que eu tive tive oportunidade de decorar casas de muitos famosos, muitos lugares lindos, né? Aqui em Goiânia, que hoje tem, eu sempre falo assim, nossa, que delícia, né? Teve o meu dedinho aqui nesse sonho. E aí estamos agora com a Casa Bueno também, que de certa forma ali eu estou lidando com sonhos e também com a decoração. Então, assim, a gente está sempre em movimento. Acho que a mulher é isso, nós estamos sempre em movimento. E é um movimento que transforma e realmente deixa tudo mais bonito, né? Essa é a cara da Emília, gente. Aquele movimento que, por onde ela passa, tudo fica mais bonito, fica mais harmônico. E a gente sente mesmo vontade de transformar e de tocar a vida das pessoas. É muito inspirador, realmente foi muito inspirador. A Emília foi a primeira pessoa que eu convidei para fazer parte aqui, aceitou o desafio. Me auxiliou, né, durante todo esse projeto, não teria sido possível, né, sem esse apoio, né, então muito obrigada, eu deixo aqui minha gratidão. E é sobre isso, Mara, nós mulheres, precisamos estar mais unidas, né, porque unidas somos mais fortes. Muito mais fortes, é verdade, gente, essa frase, né, ela é extremamente verdadeira. E eu quero que vocês aí também, né, se unam conosco. Como eu já disse, as redes sociais estão ali, é só apontar o QR Code, nos seguir e muito mais. Tem muito mais por aí, né, Emília? Com certeza vão ter muitas novidades aí, coisas incríveis, né, Mara? Incríveis. Estão por vir. Ok, gente, fica atento aí, fique conosco. O Emara de hoje traz uma novidade. A partir de agora, nós faremos esse programa, esse quadro, juntos. É isso mesmo. Trago hoje a pergunta de uma telespectadora, a Sônia. E você também poderá fazer a sua pergunta. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aqui. Vá até o Instagram e deixe a sua pergunta. Algumas serão respondidas aqui e outras serão respondidas lá mesmo no Instagram. Mas vamos à pergunta. Doutora Mara, vi um vídeo seu sobre ansiedade. Sofro de ansiedade e não sei o motivo. Sou uma mulher de fé, tenho uma família abençoada e não entendo por que logo eu sofro tanto com isso. Gente, essa é a pergunta da Sônia. E eu devo dizer para vocês que a ansiedade é sim uma doença ou uma patologia bastante importante para ser analisada nos dias de hoje. Porque existem muitas pessoas sofrendo, sim, de ansiedade. Algumas sofrem de ansiedade por algo que está para acontecer.
né? Em algumas situações extremas ou diferentes, algo importante. Só que outras pessoas não conseguem identificar a causa da ansiedade. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a pergunta da Sônia, porque existe algo que ela diz que me chamou muita atenção. Ela diz: sou uma mulher de fé e tenho uma família abençoada. Ou seja, ela não consegue entender como, sendo uma pessoa que tem fé, ainda consegue desenvolver esses sintomas que são prejudiciais. Eu devo alertar para vocês sobre o que o próprio Jesus disse. É isso mesmo, gente. O próprio Jesus falou sobre a ansiedade. E ele falou sobre isso no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Ele disse: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vida. Ou seja, essa é uma recomendação. No decorrer desse texto, né, dessa fala de Jesus, dessa pregação, ele fala sobre as aves do céu que não semeiam, mas comem. E diz também que o nosso corpo é mais importante do que as nossas vestes. Ele dá alguns exemplos ali que incentivam que nós possamos, de alguma forma, combater a ansiedade. Bom, mas se você tem ansiedade, tem muita fé, não consegue entender as razões e não está conseguindo resolver isso somente com orações, eu devo te dizer que talvez você precise sim de ajuda. E eu sei que muitas pessoas vão acreditar que é um pecado ter ansiedade. Claro, o próprio Jesus disse para não se sentir ansioso, mas eu vejo que a gente pode trazer uma comparação para aliviar um pouco essa sensação de pecado. Algumas crianças desenvolvem um transtorno de ansiedade. Existe um transtorno de ansiedade que se chama transtorno de ansiedade de separação, que é mais comum nas crianças. E se as próprias crianças, que são seres tão abençoados, ingênuos, estão desenvolvendo esses sintomas, nós temos sim que olhar para isso de uma forma mais empática e buscar sim ajuda. Gente, existem várias formas de tratamento. É claro que o mais recomendado é a terapia e, se for o caso, buscar um psiquiatra e tomar medicamentos junto, né, para te auxiliar. Porque existem casos de ansiedade onde a pessoa ela não consegue mais ter uma vida produtiva. Isso está atrapalhando mesmo a vida do indivíduo. Então, é importante ficar atento ao seu nível de ansiedade e buscar ajuda se for necessário. Eu também recomendo a hipnose, que é uma técnica que eu utilizo bastante, mas existem muitas outras alternativas. O fato é, se você está ansioso, o ficar se culpando, se sentindo um pecador, não vai te ajudar. Buscar ajuda sim. Bom, se você quer falar um pouquinho mais sobre esse assunto, se você quer também ouvir mais sobre esse assunto, aponte o seu celular para esse QR Code que está na tela. Vamos continuar esse assunto lá no Instagram. É muito importante eu saber a sua opinião e também você deixar a sua pergunta, ok? Muito obrigada! O programa continua com a maravilhosa Merope Papadelli. Já estamos aqui usando os chapéus mais desejados do país. É verdade, Merope, que existe assim uma fila de espera, mas antes de falar disso, né, eu tô contando pra vocês já aqui, eu quero que você se apresente pro pessoal de casa e fale um pouquinho da sua história. Mas ainda vou contar pra vocês que uma das primeiras pessoas que eu entrevistei na vida foi a Merope e realmente foi incrível, foi transformador e estamos juntas até agora. E agora, oficialmente, apresentadora da TV Gazeta. É isso, Merope? Nossa, eu quero agradecer primeiramente a Mara pelo convite, né? Eu acho que a gente que tá nesse meio, a gente sempre sonha em ser jornalista, ser apresentadora, né? Eu fiquei muito feliz pelo convite e vocês podem ter certeza que eu vou trazer conteúdos para vocês do Brasil todo, tudo que tem a ver com pecuária, com festa de rodeio, com festas do interior, eu vou trazer pra vocês. Gente, a Merope, ela está em todas. Inclusive, tem uma viagem programada aí, né? Quando esse programa for lá, você já estará em Barreto, certo? Eu vou trazer algumas
peculiaridades de Barretos que muita gente não mostra, que todo mundo acha que é um conto de fadas, mas tem coisas que ninguém mostra, eu vou mostrar também para vocês. Na verdade, a Merope, ela teve a vida dela transformada. A Merope, com formação professora, né, trabalhando ali, fazendo uns bicos, vendendo algumas coisas para auxiliar ali no dinheiro dentro de casa, colocar comida dentro de casa, e aí simplesmente teve a vida transformada por uma iniciativa, não foi, Merope? Conta pro pessoal de casa para inspirar. Então, eu era professora, né, eu falo que eu sou porque eu ainda vou voltar, e do nada comecei a vender roupa no porta-malas do meu carro, e aí veio a pandemia, e a Andressa Suíta me pediu um look. Na hora que ela postou, meu direct encheu de pedido, e aí eu tive que abrir minha loja. E aí quando eu abri minha loja, veio a pandemia mais forte ainda, e aí eu comecei com os chapéus. E o pessoal começou a gostar, eu comecei a ir pra porta dos shows, e todo mundo falava assim, nossa, essa menina assim, não tem vergonha de vender chapéu na porta dos shows? Eu falava, não, eu quero ganhar meu dinheiro honestamente. E até que o pessoal também começou, meus concorrentes, vender chapéu na porta do show. Falei, meu Deus, eu preciso sair disso e preciso me reinventar. Foi quando eu comecei com o chapéu de brilho, porque meus concorrentes começaram a vender o mesmo chapéu que eu vendia, os coloridos, e abaixo do preço que eu vendia. Gente, esse chapéu de brilho, ele é realmente muito desejado. Artistas famosíssimos já usam ainda, né? Existe uma fila de espera. Já foi convidada para diversos programas em várias emissoras para levar ali o chapéu, porque realmente é um sucesso total. Eu falo assim, a minha frase de vida, Mara, é aquela assim, ó, tudo colabora para aqueles que fazem o bem. Eu poderia do nada ter inventado esse chapéu e do nada também ninguém ter gostado. Exato. Né? Então, assim, o pessoal foi gostando, mas eu também sou um pouco ousada. Eu vou nos eventos, eu coloco o chapéu na cabeça dos famosos, eu não tenho vergonha. E assim as coisas vai fluindo. E a dedicação da Merope, gente, é algo que me inspira. Eu estava, inclusive, falando isso nos bastidores porque faz sentido para quem tá lá em casa ouvindo, né? A Merope, ela trabalha o tempo inteiro. Ela trabalha, ela transforma a dimensão em trabalho, ela transforma a vida em trabalho. Ela realmente se comunica e aprendeu, entendeu que fazia diferença, né? Estar ali presente, estar presente nas redes sociais, agora aqui também na TV com vocês, mas estar presente mudou tudo, né? E se você tivesse simplesmente explodido e parado, não teria acontecido, né? Eu falo que é um trabalho de formiguinha. Às vezes eu sou chamada para alguns eventos, eu nem quero ir, e meu marido é meu maior incentivador, ele fala, você vai, você tem que estar lá, as pessoas têm que ver você, tem que ver sua cara lá, e tem que ver seu chapéu. E às vezes eu até fico meio assim, às vezes tem dia que a gente não quer usar chapéu, que eu não vou mentir pra vocês, meu marido fala, você vai de chapéu. E as pessoas já me conhecem como menino de chapéu. Exatamente. E aí depois eu quero um dia, por favor, nós vamos trazer um quadro aqui, onde a gente utiliza o chapéu com um terno mais formal, uma roupa mais formal. Porque nem sempre precisa ser country, não é isso, Merope? As pessoas acham que usar chapéus tem sempre que estar de bota, tem sempre que estar indo pra festa, e não é isso. A gente vai mostrar pra vocês também. Sim, e além disso, gente, a gente tem que lembrar que o chapéu, ele é uma proteção, né? Ele surgiu como uma proteção. E nós vivemos num país muito tropical, com muito calor, então, gente, vamos difundir essa moda por aí, porque além disso, a saúde, né? E eu fico feliz porque, além de estar vindo essas meninas, né, Ana Castela, Maiara Maraíza, elas tornaram com o chapéu e não saiu de moda, então isso me encoraja mais ainda. Me inspira, encoraja, empurra, né? Isso. Gente, então, olha, agora nós temos aqui a apresentadora Merope Papadelis, que vai trazer muito conteúdo pra vocês. Estará em lugares incríveis e extraordinários, vocês poderão estar lá também através dela. Muito obrigada, Merope, por ter aceitado o convite, o desafio, por ter vindo com tanta alegria para fazer parte desse projeto. E estamos juntos. Estamos juntas. Obrigada, gente. Até logo. Hoje eu trago uma história curiosa e interessante. Um homem elegante, bem vestido, estava em um shopping. Ele abordava mulheres de forma aleatória, pedindo o número do telefone. Bom, todos nós sabemos que essa pode ser uma prática perigosa, ceder o número do telefone a um desconhecido. Mas, nesse caso em questão, o número de mulheres que cederam ao chaveco do homem cresceu de uma forma exponencial, simplesmente por ele se posicionar em frente a uma determinada loja. Eu sou a doutora Mara Costa, psicóloga cristã e hipnoterapeuta, e eu trago
para o Emara de hoje um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre o poder do subconsciente para a sua tomada de decisão. Veja se você já se identificou com a seguinte situação. Estava indo para casa, fazendo aquele caminho diário de todos os dias. Mas naquele momento especial você havia decidido passar em um outro lugar. Você relaxou, continuou seguindo o caminho e quando percebeu, já havia passado do lugar, tinha seguido exatamente o caminho de sempre. Nesse caso, eu acredito que o seu subconsciente estava te direcionando, te levando para aquele lugar costumeiro. Mas voltemos à história do homem. Ele estava participando de um experimento, abordando as mulheres exatamente da mesma forma. Porém, no momento que ele se posicionou em frente a uma floricultura, o resultado modificou. As mulheres começaram a ceder mais o número do telefone. Elas foram entrevistadas e perguntaram se elas haviam sido influenciadas pela floricultura. Elas responderam que não, que aquela havia sido uma resposta consciente e racional. Outros estudos comprovam que o subconsciente tem sim o poder de alterar o seu comportamento. Vamos lá? Uma empresa estava vendendo alguns equipamentos e criou um site. Porém, esse site ele foi distribuído com duas interfaces diferentes. Uma havia moedas como plano de fundo e na outra nuvens suaves. E acredite, a interface com nuvens vendeu muito mais. A outra interface propôs uma trajetória de questionamentos. Os clientes questionaram, pediram descontos e esse estudo também comprovou que o nosso subconsciente tem o poder de alterar as nossas escolhas. Também foi realizado um estudo com bebês. Eles queriam descobrir se os bebês eram cooperativos, derrubavam algumas coisas e queriam saber se os bebês poderiam ajudar, colaborar, ajudar a pegar aqueles objetos no chão. Mostraram imagens. Em algumas imagens, eles colocaram pessoas distantes, em outras pessoas próximas, mas não tão unidas. E no terceiro grupo de imagens, eles colocaram pessoas bem unidas, próximas. E sim, os bebês cooperaram mais no último caso, em que eles perceberam a imagem de pessoas unidas. Os bebês não foram entrevistados, ok? Mas eu quero saber de você, qual é a sua opinião? Você acha que o seu subconsciente pode ter influência sobre os seus comportamentos? Você já se pegou ali deslizando o dedo pela tela do celular sem perceber o que estava fazendo? Passou horas ali deixando de fazer outras coisas? Será que você está tomando decisões racionais mesmo? Eu quero continuar esse debate, esse assunto é muito interessante. E sem dúvida, as empresas, as corporações, as entidades, elas estão buscando informações sobre esses temas, justamente para direcionarem o seu comportamento para atingir o público-alvo. Enfim, o subconsciente é fantástico. Nós temos que ficar ligados e antenados a esse tipo de assunto. Eu espero vocês no meu Instagram. Lá nós poderemos continuar essa conversa. Me sigam, vocês serão muito bem-vindos. Luxúria, ostentação. Será que somos capazes de tudo pela fama? As notícias bombásticas do mundo dos famosos nos últimos dias transformaram a internet. Existem inúmeras teorias e especulações. O Emara de hoje, ele quer entender como esses acontecimentos podem impactar a nossa vida. Eu sou a doutora Mara Costa, psicóloga cristã e hipnoterapeuta. E no Emara de hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. É bom entender
que crenças limitantes são aquelas crenças que fazem com que nós não nos sintamos capazes, que impedem que nós nos sintamos merecedores e que conquistemos aquilo que nós desejamos. Mas vamos voltar ao caso específico. O que realmente somos capazes de fazer por dinheiro? Eu já vi situações de pessoas que estavam com muito dinheiro, muita fama e prosperidade, que antes de alcançar esse status, queriam alcançar por algum propósito nobre. Mas no momento em que isso aconteceu, se afastaram do propósito de Deus, muitas vezes se desviaram pelos caminhos dos pecados. E depois, em algum momento lá na frente, quando perderam essa situação, se voltaram para a família, se voltaram para Deus e para aquilo que realmente importa. É claro que a expressão "eu prefiro ter saúde do que ter dinheiro" já foi bastante usada. Mas é bom entender que muitas pessoas também, quando estavam com o vigor da saúde, elas se afastaram também dos propósitos, do caminho da fé, do caminho de Deus e se desviaram pelo mundo dos pecados e no momento em que faltou saúde, se voltaram também para Deus. Dizem que vamos conquistar a nossa salvação pelo amor ou pela dor. Será mesmo que é possível acreditar que somente o dinheiro pode ser um fator que nos desvia do nosso propósito? Será que a saúde ou outras coisas também não pode nos desviar? Eu trago uma passagem bíblica. Jó, creio que todo mundo já ouviu falar dessa história. E lá na Bíblia relata que Jó era sim o homem mais rico do Oriente. E o fato dele ser um homem tão rico não fez com que Deus o achasse um pecador. Pelo contrário, Deus, no momento em que Jó perdeu as coisas, Deus conseguiu lá na frente e fez com que ele tivesse tudo em dobro. Será então que é errado, é uma crença limitante acreditar que não podemos ter prosperidade ou dinheiro? Talvez o único segredo seja o equilíbrio. Temos que equilibrar o que fazemos com a nossa saúde, com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com o nosso casamento e com a nossa família. Esse equilíbrio é fundamental.